Bom dia a todos, hoje quinta-feira, 24 de junho de 2021, 12ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Lucas, no capítulo 1, versículo 57 a 66, mais o versículo 80. Temos a festa da Natividade de São João Batista. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tábua e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Olha só. A igreja, desde os seus primórdios, reconheceu o tamanho e a importância da figura de João Batista, dada a sua estreita relação com a pessoa de Jesus. A João, o Batista, foi confiada a missão de preparar os caminhos do Messias vindouro, Jesus. Por isso é chamado de precursor. Tamanha importância e missão a tal ponto que por toda a região espalhou-se um temor divino, levando o povo a se perguntar, o que virá a ser este menino? A história desse nascimento, ou melhor, a história de João Batista, foi toda envolta do mistério divino. A notícia da concepção de Isabel foi dada no templo pelo anjo de Deus a Zacarias, seu marido, enquanto este desempenhava as funções religiosas. Não foi um comunicado comum, pois Zacarias e sua esposa Isabel eram de idade avançada e com um agravante ainda muito maior, Isabel era estéril. E isso se explica a incredulidade de Zacarias. Ele não acreditou nas palavras do anjo e foi punido com a privação da fala. Ficou mudo até que tudo se cumprisse conforme o anjo havia dito. A mudez inexplicada de Zacarias foi um evidente indício que algo maravilhoso estava acontecendo naquela casa e naquela família. Os próprios vizinhos e parentes reconheceram que Deus havia acumulado aquela família da misericórdia divina. Um outro fato extraordinário aconteceu quando nasceu o menino. Por tradição religiosa, cabia ao pai a função de dar o nome ao filho recém-nascido. Mas Zacarias estava mudo. Então a parentela achava que o menino teria que se chamar Zacarias, o mesmo nome do pai. Isabel não aceitou e disse, o menino deveria se chamar João. Este foi o nome dado pelo anjo quando falou com Zacarias no templo. Zacarias então entrou em cena. E como não podia falar, escreveu o nome numa tabuinha. João era o seu nome, nome que significa Deus é favorável. Naquele momento, a língua de Zacarias se soltou e ele começou a falar normalmente. O parto de Isabel também foi interpretado como uma demonstração da grande misericórdia divina em seu favor. Sem a ajuda divina, ela jamais poderia se livrar da carga pesada sobre os ombros de não poder ter gerado filhos. E aquele não era um filho qualquer. E com o seu nascimento, ele estaria enquadrado no projeto de Deus com uma tarefa especial, preparar o povo para acolher o Messias que iria chegar. Foi ele robustecido pela ação do Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que deu a ele força e coragem para que em tudo ele pudesse corresponder a essa missão recebida. Seguiu em frente o seu caminho, sem fraquejar, enfrentando até mesmo o próprio martírio.
Esta é a história de São João Batista, o grande precursor, aquele que preparou os caminhos do Senhor para que assim ele pudesse chegar. Que maravilha, que beleza! Saudemos São João Batista, mas saudemos também Zacarias e Isabel. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fiquem todos com Deus.